Vem comigo para o primeiro episódio de Conhecendo o Verbo. Hoje começa a nossa jornada pela Palavra de Deus. Como vocês viram no material de apoio, nós leremos em Gênesis e Êxodo 3 capítulos por dia. Mas antes de entrar em Gênesis, solta a vinheta. Princípio do tempo, o livro primeiro, início do mundo, a criação. No molde de barro, o sopro da vida, origem do homem, origem da história. E haja luz, então se fez. E haja céu, e haja terra. Que haja luz. Então se fez, origem do mundo, começo de tudo. Que haja luz, então se fez, origem do mundo. Começo de tudo, que haja luz. Antes de começar cada livro, vamos para os fatos históricos. O livro de Gênesis é uma revelação dada a Moisés. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a história primitiva do homem. Do capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos a história patriarcal. O livro de Gênesis faz parte do Pentateuco, que significa literalmente 5 recipientes, os quais são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também chamada no termo hebraico de Torá, ou seja, lei. A leitura de hoje compõe 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, e será assim até terminar o livro de Êxodo, 3 capítulos por dia. Vamos começar então. Lembre-se que antes da leitura você precisa orar ao Senhor e pedir discernimento da palavra. Peça ao Espírito Santo de Deus para te acompanhar durante toda a leitura. E a minha oração é que o Senhor abra a sua mente e lhe dê sabedoria para compreender a palavra de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus é. Deus não existe. Deus é. Deus sempre existiu. Ele é o eu sou o que sou. E ele disse: haja luz e houve luz. Isso significa que Deus é o criador de todas as coisas. E por ser criador, ele tem controle sobre todas as coisas. E viu Deus que a luz era boa, ou e viu Deus que isto era bom. Traz a perspectiva de que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Capítulo 2, verso 21. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Nesse versículo é muito óbvio o que eu vou dizer, mas eu preciso deixar isso muito claro aqui. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, ambos para se reproduzirem, formando um projeto chamado família. No versículo 25, enfatiza que eles estavam nus, mas não se sentiam envergonhados. Isso porque tudo no jardim era puro. Era literalmente o jardim da inocência. O diabo não tem o poder de te fazer pecar. Ele quer te manipular para te tirar do jardim, para te tirar da presença. Olha só o jeito que o diabo age para tentar te manipular e te fazer cair no pecado. Capítulo 3, verso 1, parte B do versículo. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem os tocareis, para que não morrais. E olha o que a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa, porque o pecado não é uma coisa ruim. Pecado é ruim, não. Pecar é bom. A questão é que a consequência do pecado leva à morte. E olha que consequência terrível. Por causa do pecado de Adão e Eva, Jesus teve que morrer por mim e por você. Eva caiu. Ela entrega o fruto para Adão, que também cai no pecado. Julie, mas que pecado é esse? O pecado da desobediência. O primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. Já o primeiro pecado do mundo foi o orgulho, que entrou no coração do diabo, querendo ser maior do que Deus. Na verdade, ocupar o lugar de Deus. Muitas pessoas hoje em dia usam o orgulho como diálogo para promover as suas ideologias. Porém, foi o orgulho que transformou um anjo de luz em demônio. A desobediência nem se fala. Em 1 Samuel, Saul foi rejeitado. Rejeitado por quê, Julie? Porque desobedeceu. O Senhor mandou destruir todo o exército inimigo, inclusive os despojos. Não era para pegar nada para si. Só que Saul fez o quê? Saul pegou as vacas, os bois e as ovelhas e trouxe para oferecer como sacrifício. A questão é que Deus não quer sacrifício de tolo. Deus apenas quer a sua obediência. No capítulo 3, no versículo 9, após o pecado, olha o que o Senhor diz. E o Senhor Deus chamou a Adão e disse: onde tu estás? Será mesmo que Deus não sabia onde Adão estava? Será mesmo que o Deus onisciente, onipotente, onipresente não poderia simplesmente estalar os dedos e ver Adão onde ele estava? Sim, Deus poderia, mas Deus queria que Adão, o próprio Adão, se apresentasse diante dele. Adão sai do seu esconderijo e no versículo 10 ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E olha o que o Senhor diz para Adão. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tu comestes da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que tu está fazendo? O que é que tu fizestes? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Primeiro ponto aqui. Deus pergunta onde Adão está. E Adão fala que se esconde porque estava nu. Deus pergunta por que ele sabia que ele estava nu. Porque não era comum, não era para acontecer isso. Já que era o jardim da inocência. Ah, Senhor, a mulher que tu me destes. Adão joga a culpa para Eva. Só que quando Deus questiona Eva, Eva joga a culpa para a serpente. Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. E o que eu acho interessante é que a primeira sentença não vai diretamente para Adão e Eva. Deus trata primeiro com a serpente, o diabo, aquele que conduziu eles ao pecado. E pega esse gancho. Deus mandou eles não comerem apenas de uma árvore. Todo o resto era permitido. O ser humano tem esse problema. A gente deseja o que não é nosso. A gente deseja o que não é pra gente pegar. Mas tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Só porque o mundo diz que é bom, não significa que eu preciso provar. Deus não pediu muito. Deus apenas pediu para não se alimentar daquela única árvore do bem e do mal. Então a gente entende que as liberdades por Deus concedidas, elas excediam em muito as limitações. O que Deus proibiu era apenas uma árvore entre milhares de espécies de frutos e árvores que eles podiam adquirir. Eles podiam comer. Agora vem uma parte mais do que importante que você precisa prestar muita atenção. No capítulo 3, do versículo 14 e 15, no versículo 14, Deus dá a sentença à serpente. Serpente no quesito animal. Diz que a serpente agora vai ter que rastejar e comer a poeira que tiver na frente dela. Mas no versículo 15, existe uma nuance que é só para o diabo. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fazendo menção da vinda de Cristo. Por que inimizade? Porque depois de décadas, séculos e anos,
o Senhor Jesus Cristo viria no ventre de uma mulher e resgataria novamente o nosso relacionamento, fazendo uma aliança íntima, eterna entre mim e Deus. Por que diz que a serpente feriria o calcanhar? Está se referindo à crucificação de Jesus, que foi ferido, pisado, cuspido e humilhado para que nós tivéssemos vida em abundância, vida eterna com Deus. O capítulo 3 finaliza com a expulsão de Eva e Adão do Éden. Deus foi justo, Deus não foi mau em nenhum momento. Como criador, ele tem total direito de modificar, sentenciar, julgar a sua criação. O mal do nosso século é não querer enfrentar a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte e não tem pra onde fugir. O pecado não trouxe só morte espiritual, mas morte física, pois antes o homem era imortal. O pecado trouxe a expulsão do jardim do Éden, um lugar de pureza e de relacionamento com Deus. O pecado trouxe dor à mulher e trabalho árduo para o homem. O pecado trouxe separação entre mim e Deus. E esse estudo fica ainda mais interessante amanhã.